Olá, mais uma vez estou aqui, Leonardo, gravando este vídeo para o canal Repartindo o Pão da Vida. E quem é o Pão da Vida, meus queridos e amados irmãos? Yahushua. Yahushua é o caminho, a verdade e a vida, meus queridos e amados irmãos. Em mais um dia, pela piedade do Eterno, neste mundo de pecado, aguardando o novo céu e a nova terra. E logo, logo, né, meus queridos e amados irmãos, irá aparecer os 144 mil, proclamando o nome sobre todo nome, o arrependimento de toda a humanidade, crendo, acreditando, porque só Iau pode nos auxiliar, só Yahushua pode nos salvar. Meus queridos e amados irmãos, neste vídeo vou contar uma parábola das escrituras da palavra do Eterno e Soberano Criador e também uma história literal acompanhado de vários outros enredos, né, em relação à palavra do Eterno e Soberano Criador. Esta parábola é uma parábola muito conhecida por todos, né? A parábola do fariseu e do publicano. A parábola do fariseu e do publicano. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu, e um outro publicano. O fariseu, olhava para o céu e falava de si para consigo mesmo desta forma: Ó Iau, o rim, favor imerecido te dou, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, indignos, adúlteros, nem como este publicano. Faço abstinência de alimentos 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. O publicano, estando de pé, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Ó Iau, o rim, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Digo-vos que este desceu para a sua casa redimido, e não o outro, porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Depois de contar essa parábola literal, Yahushua se retirou para o rio Iardaiã. Meus queridos e amados irmãos, esta parábola é uma representação de dois tipos, duas classes de pessoas. Ou seja, redimidos e rebeldes. Redimidos e rebeldes. Né? O rebelde, ele sempre aponta o dedo para o outro e se exaltam pelas coisas boas que ele faz. Né? Todos nós fazemos coisas boas e coisas ruins, coisas agradáveis e desagradáveis ao Eterno e Soberano Criador. Né? Mas todos nós somos seres humanos, somos pecadores. Né? E nesta oração do fariseu, ele sempre apontava o dedo para o outro e sempre se vangloriando pelas coisas benéficas que ele fazia para a sociedade. Já o publicano, ele andava de forma arrependida, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, né? Mas batia no peito. O bater no peito é um sentido de quê? De miserabilidade, de reconhecer que nós não somos nada. Esse publicano tinha essa atitude. Já o fariseu não tinha essa atitude de bater no peito, de reconhecer que é um pecador, né? E o publicano tinha essa atitude, não levantava os olhos ao céu, batia no peito e sempre o relacionamento com o Pai, Criador dos céus e da terra. Né? A oração dele disse o quê? Ó Iau, o rim, soberano, Criador, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Ele reconhecia que era pecador. Ele reconhecia que precisava de transformação. É o que nós precisamos, meus queridos e amados irmãos, de transformação, porque não há salvação, meus irmãos, em nenhum outro nome, senão no nome de Yahushua. De Yahushua, porque este nome é testemunhado
comprovado e determinado na criação. Quando o Criador dos céus e da terra fez tudo, ele colocou o seu nome. Ele colocou o testemunho do seu nome, ele colocou o testemunho dos 12 emissários, dos 12 apóstolos, né? Das 12 tribos de Yauxuru, né? Das 7 festas, né? O Eterno ele colocou. E nessas duas nomenclaturas de pessoas, o que me faz perceber, né? Existem dois tipos de pessoas no mundo: egoísta e egocêntrico. Egoístas e egocêntricos. Ou seja, o egoísta, por estudos que eu tenho feito e que várias outras pessoas têm feito e vem comprovando isso, o egoísta é uma pessoa, é uma tipologia de Adão, né? Do primeiro homem criado neste mundo. Já o egocêntrico é uma tipologia dos mensageiros caídos. Uma tipologia. Vamos dizer assim, temperamento de Esaú, que muitos conhecem como Esaú, né? No paleo hebraico, Esaú, né? De que ele foi o primogênito dos irmãos, né? Mas vendeu a sua primogenitura por um prato de comida, por um prato de lentilha, né? Para o seu irmão mais jovem. E em muitos livros da palavra do Eterno e Soberano Criador, vem dizendo que Hassatã, quando foi expulso dos céus, e o Eterno deu toda a autoridade para o ser humano, fez deste mundo, né? E colocou o ser humano como o rei deste mundo, né? Como dominador deste mundo, né? Hassatã, ele tinha que ter uma atitude humilde, uma atitude de submissão. Mas a atitude de Hassatã foi uma atitude de quê? De arrogância, de soberba. Em muitos livros vem dizendo que ele dizia que não se prostraria para aquele que era mais jovem do que ele, porque o ser humano ele foi criado depois do que os mensageiros caídos, dos querubins, dos serafins, né? Eles foram criados foram criados primeiros. Mas, ao meu ver, no meu entender, né, ao meu entender, né, tanto o egoísta como o egocêntrico, eles têm a salvação, né, a liberdade que só Yahushua pode nos proporcionar, os dois, tanto um como o outro. Só que de uma forma assim, eu vejo assim, vamos olhar para a obra da criação no sentido que é, é, tanto na, na praia como na cachoeira, tanto na praia como na cachoeira, morrem pessoas. Mas onde morrem mais pessoas? Na praia, porque a grande maioria do mundo gosta de estar na praia. E muitas pessoas gostam de cachoeira. E se nós olharmos para a obra da criação, a cachoeira é uma tipologia do egoísta. A grande maioria das pessoas que tem esse temperamento, essa personalidade de egoísta, ela gosta de cachoeira. Já o egocêntrico não, ele gosta de praia. Ele gosta de praia, né? Por exemplo, o egoísta ele olha muito para si. O egocêntrico, ele é o centro do mundo. E o mundo está para servir ele. Mas tanto um como o outro, eu acredito, e as escrituras provam isso, tem a oportunidade à vida eterna. Por exemplo, pessoas que que dava para perceber que tinham temperamentos assim, por exemplo, Ial-Hanan, que foi mudado e blasfemado para João, tinha tipologia de egoísta. Já Cafos tinha tipologia de quê? De egocêntrico. Mas ambos, pela palavra do Eterno e Soberano Criador, alcançaram a vida eterna, alcançaram a salvação, meus queridos e amados irmãos. Então, da mesma forma que, por exemplo, o egoísta é uma tipologia da água doce, o egocêntrico é uma tipologia da água salgada. Ou seja,
Tudo isso comprovando, sempre voltando para a lei do eterno soberano Criador, que está escrito o quê? E o mandamento que vos dou é este, que creiamos no nome do seu Filho Yahushua e que nos amemos uns aos outros. Né? E, por exemplo, vamos dar uma tipologia de egoísta e egocêntrico numa outra parte. Por exemplo, Yahudá, ele tinha tipologia de egoísta. Por quê? Por exemplo, muitos estudos foram comprovados que o egoísta, ele se suicida. E Yahudá, que foi mudado e blasfemado para Judas, ele se suicidou também. Já o egocêntrico, não. O egocêntrico, ele fala assim, eu vou morrer, eu sei que eu vou morrer, mas eu vou levar vários comigo. Vou levar 2 ou 3 comigo. Eu sei que eu vou morrer. Né? É o que a história vem dizendo para nós, mediante a palavra do Eterno Soberano Criador e referente ao mundo. Referente ao mundo. Mas ambos têm, eu creio, acredito que temos oportunidade de salvação. Pela piedade, pela benevolência do Eterno Soberano Criador. Nós não temos capacidade, meus irmãos, de aceitar Yahushua. Yahushua nos aceita e nós reconhecemos a soberania, damos honra ao Rei do Universo. Sempre, 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 meus queridos e amados irmãos. E a história, chegando à história que eu ia contar, né, de um rapaz, né, um acontecimento. Certo dia, um rapaz estava saindo do portão da sua casa e veio uma pessoa esbaforida falando com ele, ó, fulano de tal, eu não vou falar nome de pessoas, porque eu não gosto, né? Eu não gosto de falar, eu não vou falar nome de pessoas, mas vou falar o ocorrido, o acontecido, né? Fulano de tal, você sabia que está acontecendo tal coisa em tal lugar e você pode se beneficiar dessa tal coisa? E a outra pessoa que atendeu essa outra pessoa se sentiu assustada porque essa outra pessoa veio até ele e chegou de forma assim é, é, esbaforida, de forma afoita, né? E logo depois que essa outra pessoa chegou, ela disse para essa pessoa, ela falou uma palavra de idolatria e essa outra pessoa não respondeu. E a pessoa continuou insistindo. E essa outra pessoa disse para aquela que falou a palavra de idolatria, não, eu não falo essa palavra, porque essa palavra é uma palavra idólatra. E foi explicando, explicando, explicando. E a conversa foi indo, né? Essa outra pessoa passou a conversa para ela. E essa outra pessoa não, pensou, mentalizou, né? Não julgou, não condenou. Pelo contrário, né? Teve uma atitude de pensar, repensar no caso, no assunto, né? E, consequentemente, as pessoas com o entendimento pervertido deste mundo, o que aconteceu nessa história? Tanto ambos, a pessoa que falou o ocorrido e a pessoa que foi avisada do ocorrido, foram no tal lugar para conseguir se beneficiar de um benefício. E ambos conseguiram. Só que a outra pessoa que avisou, ela começou a falar por trás dessa outra pessoa. Olha, fulano de tal, fui avisar, fui ajudar ele, e ele ignorou as palavras que eu disse para ele, e tal e coisa. E aí, meus irmãos, é aí que está a resposta do Eterno. Você não precisa se defender. Eu costumo dizer também que Iau é meu legislador, é meu juiz, e Yahushua é meu advogado, meus irmãos. E pode crer nisso. Iau é teu legislador, Iau é teu juiz e Yahushua é teu advogado. O Eterno convocou uma outra pessoa que repreendeu essa outra pessoa que estava falando mal da outra pessoa. Falou, ó, se fulano de tal te respondeu com ignorância, porque você também é ignorante. E essa outra pessoa se calou e foi embora. E outras pessoas viram esse testemunho e depois repassaram para essa outra pessoa. E fica mais do que provado, meus irmãos. Não precisa você se defender de ninguém.
o Eterno defende a cada um de nós. O Eterno, o Criador dos céus e da terra, o Rei do universo. Por isso que ele diz em sua palavra que nós não devemos amar só os amigos, nós devemos amar os inimigos. Por quê? Por que Yahushua diz isso? Por que amar os inimigos? Meus queridos e amados irmãos, porque ele controla a luz e as trevas. O Eterno controla redimidos e rebeldes. Eu costumo dizer assim, crianças redimidas e crianças rebeldes. Ou tem uma outra nomenclatura, que o Eterno me deu entendimento. Crianças redimidas, leve, moderada e grave. Crianças rebeldes, leve, moderado e grave. Meus queridos e amados irmãos, tudo levando para a lei do Eterno e Soberano Criador. Tudo levando para o nome. Tudo, tudo, tudo. Sempre. E este vídeo aqui, meus irmãos, eu não estou fazendo a obra do Eterno. Eu estou repartindo o pão com os irmãos da Urolial. Quem crê em Yahushua. E vou dizer mais. O cristianismo, todas as religiões do mundo, é a besta, fazem parte da besta. E muitas coisas estão acontecendo, por exemplo, fizeram um tênis com sangue humano, e as pessoas acham isso normal. E fizeram 666 pares do tênis, que contém sangue humano, e as pessoas acham isso normal. E isso não é normal, isso é satânico, isso é coisa para demonstrar, para provar para nós que nós estamos no limiar do novo céu e da nova terra. Meus queridos e amados irmãos, se arrependa, se volte para o Eterno e Soberano Criador, porque só Yahweh pode nos auxiliar, só Yahushua pode nos salvar. Por exemplo, no dia 30 de março, agora de 2021, aconteceram coisas tremendas. Por exemplo, na parte da manhã, entre a parte da manhã e a parte da tarde, parecia que foi um avião que estava passando aqui. E ia para um lado, voltava, ia para um lado e voltava. Muitos até dizem assim, não, são alienígenas. Não, eu vejo de uma outra forma. São as entidades caídas, os mensageiros caídos, que estão retornando aqui para tentar, no desespero, em seu último esforço, em seu último suspiro, enganar e ludibriar aqueles que são deles, né? Porque aqueles que têm o selo do Eterno e Soberano Criador, e o selo do Eterno, digo e repito, é o nome de Yahushua, porque o nome de Yahushua é testemunhado por toda a obra da criação. Quando o ser humano respira, na batida de coração do seu irmão, do ser humano, na palma da mão do ser humano, na pele do ser humano, em tudo, os animais, o bebê, o primeiro choro do bebê é Iau. O som do vento, o som do fogo, o som da água, o som do trovão. Irmãos, isso é criação. Criação não tem como mudar. E tudo é testemunhado pelo Eterno e Soberano Criador. E espero que tenha me feito claro no vídeo feito pela benevolência do Eterno e Soberano Criador, repartido o pão com a orolial do Eterno e Soberano Criador, meus irmãos. E agradeço ao Eterno por mais um vídeo, né? E que Yahushua abençoe a todos, redimidos e rebeldes, né? O Eterno fala que a gente tem que orar, tem que falar pelos que nos perseguem, porque Ele domina tudo, Ele controla tudo, sempre, sempre, por toda a eternidade e para sempre, meus irmãos. E ao acima de tudo,
e ao roxo acima de todos, por toda a eternidade e para sempre. Até o próximo vídeo. Se o eterno e soberano Criador dos céus e da terra permitir, é esta minha oração, é esta minha falação, em nome do Mehushihai, do Rei do Universo. Eu oro a todos e até o próximo vídeo, meus irmãos. Se o eterno e soberano Criador dos céus e da terra permitir, Aminal. Fiquem na Shua Oleim do Altíssimo.